Os irmãos conhecem, 3 aliás. Um no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, e nos diz assim: e, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. No livro de Marcos, capítulo 16, e o versículo de número 15, diz assim: e disse Jesus: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Versículo 16 do capítulo 16. Todo aquele que nele crê e for batizado não será condenado. Todo aquele que nele crê em Jesus Cristo, não é? Então, aquele que não crê em Jesus, ele será condenado ou já está condenado. Esses são os 3 versículos que o irmãozito vai deixar, que serve de evangelismo e também para nós. Amém? Vamos louvar o Senhor. Eu espero que Ele me ajude. Todo ser que tem boca louva o Senhor. Amém? Vamos louvar para o nosso Deus.
Estou muito feliz, né, com a presença de todos vocês. Nós temos visitantes. Eu gostaria de mais uma vez saudar os visitantes, né, irmão? Está em nosso meio. Como é que a igreja recebeu visitantes, irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. É uma alegria receber cada um de vocês, irmão. Amém. Meus amados, nós ainda estamos felizes por conta daquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, né? 2 semanas seguidas nós estávamos ou estivemos prestando nosso culto de ação de graças por aquilo que o Senhor tem feito no meio do seu povo. Muitos milagres o Senhor tem operado no nosso meio. Sábado passado, não esse recente, mas o outro, né? Nós estivemos aqui com um testemunho belíssimo do Diácono Júnior, daquilo que o Senhor operou em sua vida. Os irmãos são conhecedores daquilo que o irmão ele passou por experiência de enfermidade, mas aprove ao Senhor o irmão está aqui em nosso meio curado para a glória de Deus. E ele transformou essa gratidão e louvor ao Senhor, prestando culto de ação de graças. E ontem nós estivemos aqui também louvando ao Senhor pela bênção recebida da irmã Janaína. Ela prestou concurso público e, graças a Deus, tomou posse no Estado e veio aqui também agradecer ao Senhor por este feito. E foram 2 testemunhos maravilhosos, irmãos. Eu tenho dito, né, em conversa particular, eu estava conversando com a minha esposa, o quanto aqueles que não puderam, não tiveram oportunidade de estar conosco nesses momentos, perderam a oportunidade de serem abençoados. Porque o testemunho dos irmãos de fato são edificantes. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos irmãos e que cada um de nós também possamos buscar ter experiências com Deus. Porque só tem experiência com Deus aquele que busca esse relacionamento de intimidade para com o Senhor. Amém, irmãos? Então, um motivo de alegria. Nós estamos aqui louvando ao Senhor, bendizendo o seu santo nome. Sem mais delongas, irmãos, eu gostaria de convidar todos que abram suas Bíblias, permaneçam sentados, que estão mais reverentes à palavra de Deus. O texto de Atos, capítulo 16. Nós estaremos lendo apenas um versículo para a nossa reflexão esta noite. Atos 16, 31. Todos encontraram? Amém. Diz assim: respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Mais uma vez, e uníssono: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amantíssimo Deus, soberano eterno Pai, graças te damos pela tua palavra que é vida e que nos traz vida através da vida que é em ti. Queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, pela vida e alma de cada um de nós. Portanto, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale no nosso coração, não aquilo que nós queremos escutar, mas aquilo que nós necessitamos. Porque o Senhor é quem conhece as nossas reais necessidades. Que eu apenas seja instrumento em tuas mãos, para que o recado seja dado ao coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse texto que nós lemos, esse versículo, ele está dentro de um contexto no qual foi uma experiência vivida por 2 servos do Senhor, Paulo e Silas.
E Paulo e Silas, eles libertaram a jovem de um demônio. E essa moça, quando eles passavam, ela sempre dizia: olha, aí tem 2 homens de Deus, são 2 homens separados pelo Senhor. E por várias vezes ela fez isso, e diz o texto que ela dava muito lucro aos seus senhores. E quando Paulo e Silas se voltam para aquela moça e a liberta daquele demônio de adivinhação, ela agora liberta, passa a viver na normalidade. Ela não mais tem essa prerrogativa de adivinhar nada. Portanto, os seus senhores se sentem prejudicados. E agora denunciam Paulo e Silas, e eles agora sofrem as mais duras penas ou penalidades. Eles são inquiridos, são açoitados e são presos, justamente por fazer o bem. Mas é interessante, irmãos, que o texto também conta que Paulo e Silas, eles não se deixaram vencer pela opressão que foi imposta a eles. E por volta da meia-noite eles continuam louvando ao Senhor no cárcere. E diz o texto que acontece um terremoto e suas algemas, suas cadeias, elas são quebradas. E nisso o carcereiro, quando ele desperta que ele estava tirando um cochilo, que ninguém é de ferro, quando ele desperta, ele observa que as portas das celas estavam abertas. E ele entra em crise, ele entra em parafuso, porque na mente dele os presos haviam fugido e a penalidade parece que é a morte. Mas veja que contradição. Que é o homem. O homem, com medo de morrer, ele tenta tirar sua própria vida. Diz o texto que ele pega a espada e tenta cometer suicídio. Aí Paulo grita de lá: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. E ele fica estarrecido, ele fica maravilhado com aquilo, porque aqueles homens tiveram a oportunidade de serem libertos da prisão, mas assim eles não fizeram. E o carcereiro de Filipos olha para aquela situação e faz uma pergunta aos discípulos de Jesus. Diz: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Daí um questionamento, irmãos, que nós muitas vezes não percebemos, mas que todos os seres humanos fazem esse questionamento. O que é que eu devo fazer para ser salvo? O que é que eu devo fazer para ser salvo? Isso passa na mente de cada um dos seres humanos, principalmente aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de ter um relacionamento de intimidade com o Senhor, com Cristo Jesus. E filosoficamente falando, você vê que esse questionamento ele vem de tempos remotos. Porque o homem ele tem esse senso de curiosidade de saber a origem das coisas, de saber o porquê das coisas, para saber o para quê das coisas. Isso não é ruim não, irmãos, porque de fato nós somos seres inteligentes e vivemos num mundo no qual muitas vezes nós não temos respostas prontas para tudo ou para nada. E aquele homem agora, ele busca entender o que é que ele deve fazer para ser salvo. E a palavra salvo no texto aqui é sozo, que tanto serve para a questão da salvação de perigos iminentes, como também a salvação da alma. É a mesma palavra que é usada. Então, irmãos, eu gostaria de trazer aqui para vocês uma experiência que eu vivi. Estava lá no quintal da casa da minha mãe e ao meu lado estava minha tia. Minha tia, ela
chega para mim e diz: meu filho, olhe por Deca. E Deca é o filho dela, né? O filho adotivo, que ela gerou no coração. E há quem diga, eu não tenho filhos adotivos, mas há quem diga que o filho que é gerado no coração, irmãos, o amor realmente é muito grande. Porque o filho que nós temos de uma maneira natural são os nossos filhos e nós temos que reconhecer como nosso filho. Mas aquele que é gerado no coração foi uma escolha que a pessoa fez de amar e de cuidar daquela pessoa. E a experiência vivida por Titi com relação ao seu filho realmente era uma experiência muito forte. Desse laço, desse cuidado, desse zelo que ela tem ainda hoje por ele. E ela chega para mim e diz assim: meu filho vai por Deca, o nome dele é Uranildo. Ele já esteve aqui conosco algumas vezes, participou muito dos nossos trabalhos aqui. E hoje ele está vivendo, voltou para a cidade de Fortaleza, no Ceará, que ele passou um tempo lá, veio de volta para cá para Limoeiro, e depois resolveu voltar para Fortaleza, e hoje está lá em Fortaleza. Mas Deca, nesse momento, o qual eu vivi a experiência, ele estava bebendo muito, estava frequentando ambientes hostis, né? Amizades preocupantes, e ela preocupada com essa situação. E Deca diz assim: olha por Deca, meu filho. Para que ele possa ser resgatado dessa situação, para que ele possa ser salvo. E eu olhei para ela e a choquei com uma resposta. Disse: tia, eu vou orar pela senhora, para que Deus salve a senhora. Porque na mente dela, ela não precisava, ela não frequentava nenhum ambiente mal, não desejava mal a ninguém, não fazia mal a ninguém. E isso passa na mente de muitos de nós. Eu sou uma pessoa ordeira, eu sou uma pessoa que não deseja mal a ninguém, eu sou uma pessoa que não pratica mal, eu não roubo, eu não faço, eu não aconteço, então eu não preciso de ter uma religião, porque para muitos a religião é a solução para a sua vida, mas nós sabemos que não é. A religião, ela não tem o poder de salvar ninguém. Ela não tem poder. O máximo que ela pode fazer é levar a conscientização do outro, a necessidade de mudança. E a religião às vezes muda o comportamento, a veste, né, estereótipo das pessoas, mas ela não tem o poder de salvar. E as pessoas, pelo fato de pensar que são boazinhas, não precisam desse resgate. Porque na mente delas, a sua prática de vida já é o bastante para que ela seja tida como uma pessoa boazinha. Deus vai ter misericórdia do outro dia e vai levá-la para o céu. Imagina assim que funciona. Existem critérios para a salvação, e nós vamos entrar nesse critério, ou nesses critérios daqui a pouco. Mas eu respondendo a tia, disse: tia, eu vou orar pela senhora. Ela, quando ela fica afrontada, quando ela fica nervosa, ela afroga o nariz assim, arregala os olhos. Ela disse: mas meu filho, eu não vivo na vida aquela que ele vive. Então quem corre o perigo é ele. Eu disse: tia, a senhora quer? Ou a senhora pensa que existe perigo maior de que a pessoa morrer e ir para o inferno? Irmãos, não é minha linha. Os irmãos me conhecem aqui há bastante tempo. Eu não trato dessa maneira de sempre chocar as pessoas com essa palavra, mas existem situações que Deus, Ele te leva a falar palavras de fato duras para que a pessoa possa despertar. E eu disse a ela, naquele momento: a senhora precisa ter um encontro pessoal com Cristo, porque Ele é o único meio de salvação, de regeneração, de justificação para a pessoa querida. E para a glória de Deus, dias depois ela fez sua missão por Cristo, e hoje ela é uma serva do Senhor, para a glória de Deus. Então, irmãos, muitas vezes nós precisamos e recorremos e buscamos
salvação. Salvação para tantas coisas. Muitas vezes, ligamos para alguém do nosso ciclo mais íntimo, dizendo assim: fulano, me socorre, me salva, eu estou precisando aqui de 100 reais para completar uma conta aqui para pagar, para completar um cartão, para completar um cheque, para completar qualquer coisa, para resolver uma bronca financeira. Ligamos para outra: rapaz, me socorre aqui, me salva aqui, porque eu estou na estrada quebrada, vem aqui me rebocar. Quantas vezes nós recorremos a outras pessoas pedindo salvação em situações que nós de fato estamos precisando de ajuda? Quantas vezes acontece isso com cada um de nós? Muitas vezes nós, por estarmos passando por uma situação, às vezes de enfermidade, nós pensamos: não, esse médico, ele tem um bom referencial, ele vai me salvar. Quantas vezes acontece isso conosco? Passa isso pela nossa cabeça, pela nossa vida. Eu estou aqui desmerecendo essas ajudas que vêm, mas nós devemos observar, irmãos, que Paulo, ele diz: se nós esperarmos por Cristo, e olha que muitas vezes nós estamos esperando pelo outro, semelhante a nós, mas ele diz, com relação a Cristo, se nós esperarmos por Cristo, não somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todas as criaturas. Porque os problemas que nós enfrentamos nesse plano, eles são inerentes, eles são uma realidade para cada um de nós. Inclusive, depois os irmãos me lembram de orar por Genilda. Genilda passou mal, fez isso. Nós queríamos orar por Genilda. Mas problemas vêm, problemas de saúde financeira, problemas de relacionamento, problemas nós temos que enfrentar. Mas nós estamos aqui dentro de um quadro, irmãos, que o carcereiro de Filipe, ele se vê de fato perdido naquela situação, e quando ele encontra a situação ou encontra a solução, quando ele encontra alguém que é diferente, alguém que poderia lhe prejudicar, mas não fez, ele diz: rapaz, o que eu devo fazer para ser salvo igual a vocês, ser diferente igual a vocês? E a resposta, irmãos, foi brilhante. Quando Paulo olha para o carcereiro e diz: crê no Senhor Jesus. Irmãos, a salvação, ela é acessível. E eu estou aqui falando da salvação agora da nossa alma, porque muitas vezes nós estamos focados somente ou apenas nessa vida, recorrendo ao Senhor por problemas cotidianos, recorrendo ao Senhor por problemas, para resolver problemas que são efêmeros, passageiros. Muitas vezes nós recorremos ao Senhor, pedindo ao Senhor que salve uma situação que nós mesmos criamos por conta das nossas escolhas ruins que nós fazemos. Mas eu estou falando aqui da salvação da nossa alma. Quando o carcereiro pergunta aos discípulos de Jesus, aos apóstolos, e eles respondem: creem no Senhor Jesus. E aqui eu gostaria de tratar da salvação justamente a partir da regeneração. É necessário que nós compreendamos que o homem, quando ele pecou, eu falo do homem do primeiro casal, quando ele pecou, ele se afastou de Deus, houve uma ruptura no relacionamento com Deus, porque o homem, ele foi criado para a glória de Deus, para viver intimidade com Deus todos os dias da sua vida. E o texto de Gênesis vai falar claramente que o Senhor, pela viração da tarde, todos os dias vinha conversar com o primeiro casal. Mas ele estabeleceu limites, leis, para que o homem pudesse observar e obedecer. E ele chegou e colocou o homem dentro do jardim do Éden e disse: olha, de todas as árvores aqui você pode comer, mas existe uma que vocês não podem comer do seu fruto, que é aquela ali, ó, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que vocês comerem, certamente
morrereis. Então foi um limite que Deus impôs ao primeiro casal, mas eles desobedeceram e se apropriaram e comeram daquele fruto. Então houve uma ruptura. Por conta da desobediência do pecado, eles foram afastados da presença de Deus. Então aquele que foi gerado em Deus, ele foi afastado e morto. E de fato a morte alcançou a humanidade justamente por conta da desobediência. E a morte em três aspectos: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é justamente a separação da alma ou do espírito do corpo humano. Quando nós dizemos que a pessoa morreu, é porque o espírito dele deixou a matéria. Morte espiritual é quando o homem, ainda em vida, ele respira, ele anda, ele pensa, ele faz, ele cumpre seus compromissos, mas espiritualmente ele está morto, porque ele está afastado de Deus. Certa feita, Jesus chega para o jovem e diz: segue-me. Ele diz: Senhor, deixa que eu vá enterrar meus pais. Aí Jesus olha para aquele jovem e diz: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, vem tu e segue-me. O que é que Jesus está dizendo? Deixa que aqueles que estão mortos espiritualmente enterrem os seus mortos físicos, vem tu e me segue. Então, o morto espiritualmente, irmãos, é aquele que está afastado dos planos do Senhor. Eu gostaria de dizer a você que você foi gerado em Deus para viver uma vida de intimidade com Deus, uma vida plena em Cristo Jesus. Por isso que Jesus diz em João 10, parte B: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E a terceira morte é a morte eterna. Para a primeira morte, não há solução, não tem como nós revertermos. Aquele que um dia nasceu, um dia morrerá. Por mais que doa, a partir do nosso dentro querido, por mais que nós nos preocupemos para que não partamos dessa vida, porque eu já vi muitos, até crentes, preocupados, não com a sua partida por conta da eternidade, mas preocupado com os bichos que vão deixar aqui. E dá uma vida de tanto sacrifício lá no comecinho, na sua infância, construir seu patrimônio com tanto sacrifício, você fica com pena de olhar aqui e deixar que tem que construir. Mas, irmãos, nós aqui não somos donos de nada. Isso é uma realidade. Nós apenas somos mordomos. Deus nos deu o privilégio de administrar aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos para abençoar outras pessoas. E tem mais isso. Não adianta você se encher de riquezas, de bens, se você não tem um coração voltado a ajudar o seu irmão. E nada adianta uma riqueza dessa. Não tem mais como nós revertermos esse quadro, essa situação da morte física, da morte biológica. Mas nós temos como resolver as duas últimas mortes: a morte espiritual e a morte eterna. Porque a morte eterna é justamente a eternidade distante de Deus. E Deus não quer isso para nenhum de nós. João capítulo 3, verso 17, o Senhor Jesus nos diz: eu vim para salvar a humanidade, não para condenar. Então essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, salvar toda a humanidade. Então, para nós existe a solução, que é Cristo Jesus para nos resgatar e para nos salvar. Por isso que
o discípulo, o apóstolo, ele diz: crê no Senhor Jesus. E a palavra aqui é crer, irmãos, está relacionada justamente à fé. Não é crer apenas em admitir que existe um Deus, existe um Jesus que diz que salvou, não. O crer aqui é crer no sentido de confiar plenamente, para que nós possamos ser regenerados. Um dia nós fomos gerados, a humanidade foi gerada em Deus, e ela foi agora perdida por conta do pecado, mas Deus traçou um plano para regeneração do homem. Então, regeneração significa gerar novamente. Então, nós em Cristo, nós somos gerados novamente para uma nova vida com Deus. Então, a palavra de Deus vai dizer também que nós somos justificados, e faz parte da salvação a justificação, mas a justificação não tem nada a ver com a atitude humana, é projeto, plano e ação de Deus, porque quem nos justifica de fato é Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos justificados em Cristo. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que o Senhor olhou para o mundo, não viu um justo sequer, porque de fato nós não somos justos, nós somos pecadores, nós somos miseráveis pecadores. Essa é a realidade da humanidade. Mas Deus traçou um plano de resgate, nos regenera e nos justifica através do seu Filho. Isaías capítulo 53 era muito claro em tratar desse assunto, quando ele trata do servo sofredor, quando ele diz que ele foi levado como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele sofreu as mais horrendas humilhações e dores para nos resgatar. O escritor aos Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados, porque foi necessário que o seu sangue, o sangue de Cristo, o sangue do justo, ele fosse vertido na cruz do Calvário para nos purificar de todo pecado, para nos resgatar, para nos justificar. Agora, para que nós possamos nos apropriar da salvação, dessa tão grande salvação, como diz o apóstolo Paulo, que nós não devemos negligenciá-la, é necessário que nós creiamos, tenhamos fé que de fato Cristo assumiu o nosso lugar lá na cruz do Calvário, porque a palavra de Deus vai dizer que nós somos pecadores, e por conta disso a nossa sentença seria de fato a morte espiritual e a morte eterna. Mas nós louvamos ao Senhor porque Ele traçou esse plano de resgate para a vida de cada um de nós. João 3,16, Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida só existe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém fora de Cristo entregou a sua vida e resgate a nossa. Existe aí N religiões, quando seus líderes são ovacionados, são seguidos, mas eles não têm capacidade nenhuma de salvar, até porque eles precisavam de salvação e partiram sem Cristo. E o texto vai dizer justamente: crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. Meus queridos, eu gostaria de dizer a você que Deus traçou um plano de resgate, não apenas para você, mas através de você, porque o plano de salvação é para a sua família. E como é bom, irmãos, como é maravilhoso viver numa casa, no lar onde Cristo habita. Mas como assim, pastor? Quando você compreende que agora, depois de alcançado, regenerado, salvo, você agora passa a ser instrumento na mão de Deus para a proclamação desse Evangelho a partir do seu lar. Eu fico muito
preocupado, irmão, sinceramente, quando muitas pessoas passam toda a vida na igreja, mas não conseguem influenciar os seus. E foi para isso que Cristo nos levantou, foi para isso que Cristo nos resgatou, foi para isso que Cristo nos regenerou, para que nós possamos ser agentes influenciadores e proclamar o Evangelho a toda criatura, a partir do nosso lar, a partir da nossa casa. Daí a necessidade de nós nos preocuparmos justamente de dar um bom testemunho do Evangelho de Cristo. E o local, o ambiente mais difícil que é e nós sermos, de fato, reconhecidamente servos do Senhor, é dentro da nossa casa. Porque é através do convívio cotidiano que as pessoas, de fato, nos conhecem. É onde nós não temos a oportunidade de usar máscaras. Porque muitas vezes nós usamos máscaras diante da sociedade. Vamos para o comércio, usamos uma máscara. Vamos para o trabalho, usamos outra. Vamos para a faculdade, usamos outra. Vamos para a igreja, usando a máscara do crente. Mas aqueles que convivem conosco, de fato, nos conhecem a nossa intimidade. Então a promessa que é feita aqui neste texto é para que seja salvo não apenas a pessoa, mas toda a sua família. Porque família é projeto de Deus. Porque a família resgatada, irmãos, é uma família que vive em paz. Porque experimentaram a paz que Cristo, só Cristo pode proporcionar. Porque isso é a palavra do Senhor Jesus, quando Ele diz: eis que vos dou a minha paz, não vos dou como mudar. Porque fora de Cristo não há paz. Nós estamos vivendo, irmãos, momentos cruciais na nossa nação e no mundo. Momentos de extrema dificuldade. Notícias de destruição em massa através das guerras que aí estão. Muitas vezes nós temos notícias de nações que estão sendo colocadas contra a parede e ali uma paz imposta pelo poder bélico, pela força. Isso não é paz, irmão, isso é a ausência de conflito. E paz não é ausência de conflito, não. Paz, ela é justamente uma paz perene. A paz que vem de dentro para fora através da pessoa de Cristo, através da pessoa do Espírito Santo que habita no coração de cada um daqueles que aceitam o Filho de Deus como Salvador. Por isso a preocupação aqui do carcereiro de perguntar aos discípulos: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Eu gostaria que você também fizesse essa pergunta esta noite, e eu vou responder não com as minhas palavras, mas com a palavra de Deus que diz: crê no Senhor Jesus. Então somente creio, porque aquilo que foi necessário para resgate, para a salvação do homem, Deus já preparou e já fez. Enviou seu Filho ao mundo. O seu Filho nos ensinou o verdadeiro Evangelho, o Evangelho em essência. E Evangelho é a proclamação das boas novas de paz e salvação para o homem perdido, o homem que não tinha mais solução para ele, e Deus, através de Cristo, resgata esse homem e traz esse homem novamente para o seu convívio. E em Romanos 5,8 vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Crer é a parte humana na economia da salvação. Porque Deus em Cristo preparou a salvação. Jesus, Ele não apenas ensinou, mas também levou até as últimas consequências a sua missão. Ele foi preso, ele foi humilhado, ele foi covardemente abandonado pelos seus seguidores. Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, aconteça o que aconteceu, eu jamais te abandonarei. Aí Jesus olha para Pedro: antes que o galo cante 3 vezes, me terás negado. E de fato, quando o galo
cantor, ele havia negado o Senhor Jesus 3 vezes. No momento que Jesus foi preso, os discípulos, que passaram 3 anos comendo, caminhando, na intimidade com ele, correram por medo de perder sua própria vida. Por tudo isso, irmãos, Cristo passou por amor a nós. Ele foi pregado no madeiro. Pregos, eu não sei bem, mas deve ser mais ou menos pregos desse tamanho, para poder transpassar seu braço, pernas e pregar no madeiro. Pendurado na cruz. E os estudiosos vão alertar, vão alegar que a morte de cruz é a mais terrível de todas as mortes, porque causa sofrimentos extremos. Mas ele suportou a cruz por amor a mim e a você. Ele venceu aquela guerra não com as armas dos seus inimigos, porque vieram contra ele, e quando ele estava ainda pendurado no madeiro, ele foi transpassado do seu lado com uma lança. Mas ele olha para os seus algozes, para os seus torturadores, e roga ao Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Venceu o mal com o bem, e de misericórdia para aqueles que estavam assim agindo contra ele. No seu último suspiro ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Foi tirado daquela cruz, foi colocado no sepulcro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte, e assim como ele venceu a morte, ele nos deu vitória sobre a morte. Por isso que eu afirmo que nós temos a solução para a morte espiritual e morte eterna, porque quando aceitamos o Filho de Deus como o nosso único e suficiente Salvador, nós passamos agora a ter vida em Cristo, vida com Deus, intimidade com Deus. O véu que era espesso, ele se rasgou de alto a baixo, porque existia um véu lá no templo, onde dava acesso ao santuário, o Santo dos Santos. E naquele momento que ele entrega seu Espírito nas mãos do Senhor, seu Pai, o véu do templo se rasga de alto a baixo, nos dando agora livre acesso ao Pai através dele. E agora, para o homem perdido, existe a solução, e a solução é Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele ressuscita ao terceiro dia. E ele agora deixa a cargo da sua igreja a proclamação do Evangelho, avisar os desavisados que só Jesus Cristo salva. Porque muita gente não está sabendo disso, irmãos, e nós devemos gritar, nós devemos proclamar esta verdade como sendo a única solução para a sua vida, para a vida daquele que ainda não aceitaram a Cristo, porque aquele que parte em Cristo parte para a eternidade, vivendo distante de Deus para todo sempre. Mas Deus não quer isso. Deus enviou o seu Filho ao mundo para resgate de todos nós, embora que Ele não vá salvar todos, porque nem todos querem. A salvação é para todos, mas nem todos querem. Para finalizar, vou contar uma pequena história aqui, vivida pelo nosso querido pastor Vida Boa. Pastor José Nery da Obra Mendonça. O pastor José Nery, ele acordava todo dia de manhãzinha e quando abria a porta ou a janela da sua casa, ele observava que tinha aqueles papudinhos lá na barraca. De 5 horas da manhã, quando comecei a hora, vai começar a
Aí assim, piedade. Quando estava mais ou menos 7 horas da manhã, a mulher estava pronta ali já. E aí começou a se trampar com aquele pessoal. Não, vou evangelizar aquele pessoal. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós não devemos evangelizar, não. A gente deve evangelizar. Mas para esse pastor Léo foi o seguinte: ele, por um período de tempo, um longo tempo, todo dia de madrugada ele se levantava e a missão dele era ir até aquelas pessoas para evangelizá-las. E durante todo o tempo que ele evangelizou, nenhum daqueles se converteram. Aí ele chegou conversando comigo, aí contando a experiência. Aí eu disse: pastor, a realidade é o seguinte: o evangelho é para quem quer, salvação é para quem quer. Deus ele não vai salvar ninguém com decreto. Ele vai pensar mesmo da vida boa. O evangelho é para quem quer. De fato, é, irmãos. A salvação está acessível a cada um de nós. E aí está a parte humana da salvação. Porque em Cristo nós somos regenerados, justificados. Entregamos a nossa vida a Ele, passando por um processo agora de santificação. Com a convicção de que um dia vamos morar na eternidade com Ele. Porque um dia, assim como Ele subiu aos céus, um dia Ele voltará para buscar aqueles que se arrependeram, que creram e que aceitaram o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador. Eu gostaria de fazer esse convite a você. Assim como o carcereiro de Filipe teve essa oportunidade, Deus está te dando essa oportunidade. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Eu gostaria de perguntar a você: você quer aceitar o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador nesta hora? A igreja está orando em seu favor e Elias vai tocar aqui o hino 259. Apenas instrumental para que você possa refletir sobre a sua realidade de distanciamento de Deus. Porque uma vida sem Deus, irmãos, é uma vida de angústia, de sofrimento, de dor, de incertezas. É um vazio que a gente não consegue explicar. Porque esse vazio, muitas vezes nós tentamos preencher com coisas que este mundo oferece, com festas, com bebidas, com bens materiais, com N coisas. Mas nós, a cada dia que passamos por essas experiências, tentar preencher esse vazio com coisas alheia, de fato, aquilo que é a realidade, nós nos frustramos, porque esse vazio ele é do Espírito. E só o Espírito Santo de Deus pode preencher esse vazio, porque esse vazio é também de Deus. A igreja está orando em seu favor, para que você possa também ser salvo como foi carcereiro e a sua família, porque o texto da comunidade ele vai contar que toda a sua casa foi salva através dessa experiência. E é para isso que Cristo veio, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o Filho do jeito. Para todo que nele crê, é necessário que nós tenhamos. É necessário que nós tenhamos fé. É necessário que nós nos apropriemos delas da verdade. E será salvo apenas aquele que tem o seu primeiro passo em direção a Deus. Nós escrevendo no Romano diz: se com a tua boca confessares o Senhor e com o teu coração creres, serás salvo. Alguém ajudou porque entregar a sua vida a Jesus? Eu estou aqui prometendo ausência de problemas, não. Estou prometendo aquilo que a palavra de Deus promete, que é a salvação da sua alma. É comunhão eterna com Deus. Alguém deixa de primeiro pegar a sua vida com Deus? Se não há, a oração da igreja é que você, antes de reconciliar o seu sono, possa se reconciliar com Deus que te criou, se você quiser, mas que só pode salvar se você se perguntar. Que Deus nos abençoe. Meus queridos, vamos divulgar a agenda da semana.
Segunda-feira, ênfase ao culto doméstico. Terça-feira, projeto Getsemane, a partir das 15 horas e 30 minutos. Dirigido aqui pelo nosso diácono Marcos Sebastião Cadeiro, Catarina. À noite, Sociedade Missionária João Batista, vai ser aqui na Igreja dela. Quarta-feira, culto de oração dirige o Ministério de Evangelismo e o irmãozinho será o preletor.